trazido violência e, inclusive, morte. Nós convidamos aqui duas pessoas que têm religiões não tão comuns e que são alvo, né, da intolerância, que é o budismo. Quem está aqui para falar a respeito disso é o Alexandre Bonfim, e também a Umbanda. Quem está aqui para falar conosco sobre a Umbanda é a Amanda Ribeiro, e ela vai falar para a gente também sobre esse preconceito que existe com as religiões de matizes africanas. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês e vamos já direto ao assunto. Com relação ao budismo, por exemplo, Alexandre, o budismo, explica um pouco para quem não conhece do que se trata, o que é o budismo e por que as pessoas às vezes têm tanta repugnância por algo que talvez nem conheça. Boa tarde, bom dia, boa noite, né, a todos que estiverem ouvindo. É um prazer estar aqui, eu agradeço já de antemão, né, Ellen, de poder estar participando com vocês aqui, explicando, elucidando um pouco a respeito de algumas coisas que são tão importantes na nossa vida. Meu nome é Alexandre, como você já falou, eu sou pertencente a uma organização que é do budismo de Nichiren Daishonin. Tá? Na verdade, o budismo ele tem duas escolas, né? E tem uma escola que foi mais para o Japão e para a China, e outra que foi mais para o outro lado, né? O Tibete, que a gente conhece, a gente vê os monges, né? O Dalai Lama e tudo mais. Então, são duas escolas diferentes, uma mais voltada ao ritualismo e a outra mais voltada à erudição, que é o caso da nossa organização, né? Ela, inclusive, se chama a Organização SGI, né, Soka Gakkai Internacional, e a Soka Gakkai ela nasceu justamente da criação de valores. Ela começou com dois educadores, dois professores, que decidiram criar valores entre os jovens e trazer junto com isso a filosofia budista. Tá? Então, o budismo ele é uma religião milenar, né? Ela tem mais de 3.000 anos, é uma religião muito mais antiga do que algumas outras religiões que nós conhecemos, e ela vem justamente do hinduísmo, e o primeiro Buda conhecido, Siddhartha Gautama, ele realmente ele teve um momento na vida dele que ele quis entender como alcançar a iluminação, né? Se era possível para um ser comum alcançar a iluminação. Quem é Buda? Ou o que é Buda? Exatamente. Buda, na verdade, não é quem, é o que, né? O Buda somos todos nós, pela filosofia budista. Na verdade, é o estado de Buda, ou seja, você está num estado de iluminação. Né? Para o budismo, existe 10 estados de vida, que vai do inferno até o estado de Buda. Então, as pessoas buscam justamente esses valores, né? Ter uma vida feliz, né? Ser contemplado, entender todo o sofrimento, compreender como esse sofrimento é trazido para nós e mudar a sua condição de vida. Então, isso é o budismo. O budismo está pautado em cima da causa e efeito, né? E para tudo que você faz, você tem um retorno. Essa é a filosofia principal do conceito budista. Porque quando a gente fala em budismo, gente, né? Então tem aquela imagem daquele japonês ou chinês, sei lá, gordinho, sentado, é o Buda, então todo mundo adora aquela imagem. Não tem nada a ver isso, né? Na verdade, aquele é um dos Budas, né? Que é o Buda Amida. Então, esse daí é um dos Budas, mas também é da outra escola da que eu estava citando, que é a escola do Dalai Lama, né? Que é uma escola mais ritualística, né? E já essa escola que a gente pertence, a organização que eu pertenço, ela é mais uma escola voltada realmente à erudição, no sentido de que se quer construir valores. Então, por exemplo, na nossa organização, um dos nossos principais líderes, que é o Daisaku Ikeda, ele tem como propósito a paz mundial. Então, ele é reconhecido mundialmente como um dos maiores filósofos do mundo, né, em busca dessa paz, e tem muitos detalhes sobre ele que a gente gastaria tempo falando, mas que envolve justamente essa questão. Ele, por exemplo, escreve todos os anos uma carta para a ONU falando sobre a questão de desarmamento, sobre a questão das guerras que já aconteceram e como evitar essas guerras para que a gente tenha um mundo em paz e mais feliz. O budista acredita em Cristo e em Deus? Não, o budismo ele tem uma versão diferente. Uma coisa que é importante a gente tentar entender é que nós estamos no Ocidente. E aqui no Ocidente as religiões são pautadas em cima daquela religião que vem desde o judaísmo, né? E depois nós temos religiões que se derivaram disso dessa maneira, que tem a Bíblia, o Velho Testamento, e tem a continuidade, que é o caso por exemplo, do islamismo, que também vem mais ou menos desse mesmo sentido.
Já as religiões orientais, elas são um pouco diferentes, né? A forma de acreditar é um pouco diferente. Então, a personificação de Deus é um pouco diferente, Mas você não tá? respondeu, acredita em Deus ou não? Então, de forma diferente. De forma diferente. Isso, porque Quem na criou? verdade, Quem para criou o mundo, o nós. universo, o ser humano, as aves, os animais, tudo? Quem que criou o céu, a terra, o mar? Então, aí a gente vai começar a entrar em doutrina, né? Eu não sei se é uma coisa um pouco mais complexa, tá? Então, eu falar para você, você acredita em Deus na forma como o judaísmo acredita ou na forma que as religiões cristãs acreditam? Não. Nós acreditamos sim na lei mística. Claro que teve uma construção, mas para nós não é importante entender quem construiu, né? Mas como ela nos beneficia e como nós beneficiamos ela. Então, essa lei é a lei mística, que é o que move tudo, né? Está muito ligada mais, talvez, até à ciência do que à questão espiritual. Então, na verdade, o que nós não estamos aqui para tentar desvendar essas questões. Para o budismo, a parte mais importante não é saber dessa questão, né? Mas saber aonde nós podemos chegar a partir daqui da onde nós estamos, né? O que nós podemos construir, o que nós podemos trazer para o ser humano e para o planeta e para todos os seres vivos, felicidade. Né? Quando a gente fala felicidade, parece uma coisa utópica, né? Mas a felicidade está dentro também das dificuldades, está dentro justamente dos obstáculos, está dentro do sofrimento. Né? Você entender tudo isso é que é a importância para o budismo. Não discutir se foi criado por A ou por B, ou se a ciência está certa, ou se a religião está certa. O budismo ela não tem essa vertente de ficar se preocupando com isso. Porque para nós o que faz a diferença é o que nós podemos construir que vai fazer de bem para mim, para você e para todas as pessoas que vivem nesse planeta, todos os seres vivos desse planeta. Tá? Então o budismo ele se preocupa não só com o ser humano, apesar de ser uma religião totalmente humanística, ele não se preocupa somente com isso, se preocupa com o planeta, se preocupa com os outros seres vivos. Então, tudo que eu faço impacta em todo o planeta, não só na minha vida, na sua vida, mas no geral. Então, o budismo é uma filosofia da vida. E a fé? Isso é fé, A né? fé Porque, no ser humano. sim, sim. Na verdade, como a gente vê a fé? A fé é a prática. Se você tem fé, você vai praticar aquilo que você acredita, né? Quando a gente fala de fé, a gente geralmente transmite isso direto para a religião, mas a fé está além da religião, né? Você tem fé que você vai estudar, que você vai passar, que você vai se formar, que você vai ser um bom profissional. Isso tudo é movido pela fé. Tem a fé religiosa, tem a fé em você mesmo, tem a fé na vida, tem a fé. Nós temos fé em muitas coisas, fé no amor, né? Então nós temos muito tipo de fé, porque na verdade a fé é o que nos move a fazer algo que nós não alcançamos ainda, mas que queremos alcançar. É aquilo que nos move a fazer com que a gente possa realmente atingir os nossos objetivos e conseguir conquistar aquilo que a gente almeja. Você acredita no demônio? Não também no mesmo formato como o demônio é colocado nas religiões ocidentais. Tá? Nós acreditamos sim que existe ações que trazem malefício para todos, né? Ou seja, eu posso criar uma situação que vai prejudicar muitas pessoas ou apenas uma, não importa. Mas é uma ação que vai me trazer o que também, como eu estava falando no começo, causa aí efeito. Então, tudo que eu faço nessa vida, ela vai ter um efeito positivo ou negativo na minha vida e na vida das outras pessoas. É interessante, né? Por exemplo, eu não conheço muito do budismo, estou ouvindo com mais detalhes agora por você. E aí agora eu fico imaginando quem está em casa, quem está assistindo, pensando aí, ah lá, ó, não acredita em Deus, não acredita em Cristo, então eu o odeio, ele tem que ser banido. E aquela coisa de quem não é Deus é diabo. Mas ele acabou de dizer que não tem a ver nem com um nem com o outro. Na verdade, se nós formos parar para pensar, nós sempre, em nossas ações, há justificativas e não justificativas, né? Ou seja, quando nós podemos ter a mesma ação e ela ser boa, e a mesma ação pode ser ruim. Depende do momento, do contexto e de como ela está sendo realizada. Então, tudo isso é algo que tem que ser pensado, dialogado. Uma das coisas principais para o budismo é o diálogo.
aí a gente sempre fala que o melhor caminho não está de um lado, o melhor caminho é o do meio. É aquele que a gente consegue dialogar e chegar num consenso que vai ser bom para todos. Porque se está só de um lado, né, alguém realmente está perdendo bastante. Então, para o budismo, isso é uma filosofia bastante importante. Nossa, Nós então eu sempre acho que eu sou procuramos o budista e não do meio. sabia. Muita gente, muita gente. Na verdade, se você olhar, a maioria das religiões pregam isso. Né? Elas pregam o quê? A felicidade das pessoas. Elas pregam o quê? Que elas querem ser salvas. Elas querem chegar num mundo melhor do que esse, né? Seja nessa vida ou numa próxima. Eu não conheço nenhuma religião que pregue para que as pessoas sejam salvas e vão viver num mundo pior do que esse. Seja no céu, seja numa próxima vida, né? Como muitas religiões aí pregam. Tá? Mas não conheço nenhuma religião que pregue alguma coisa para que você viva no mundo pior se você seguir os preceitos, os dogmas, as doutrinas que ela prega. Então, todas as religiões, elas querem algo de bom para as pessoas. Bom, só para resumir, o budismo ele não se baseia na Bíblia, ele não se baseia na história de Cristo, e ele não tem, por exemplo, Jesus ou Deus como seu único e legítimo Salvador. Sim. Né, nós não acreditamos, por exemplo, falando sobre vida e morte, né, em ressurreição, né, que é uma maior pregação da Bíblia com relação a esses conceitos e doutrinas que nós estamos falando aqui. Certo, Mas Cristo, para nós, é uma pessoa incrível, fantástica. Para nós, ele seria, de toda forma, alguém a ser seguido. Por que não? entendi. Entendeu? Nós seguimos a Cristo. Na nossa forma de enxergar a filosofia da construção da verdade em sentido do bem de todos. Entendi. Então, nós seguimos a Cristo nesse conceito, na preocupação com o próximo, no amor ao próximo. Então, esses conceitos do bem que Cristo pregava são os conceitos que nós seguimos também. Então, é muito estranho quando a gente fala, você não acredita em Cristo, parece que você não faz nada do que ele falou. Né? Parece que é aquilo assim, você não segue a Cristo. Espera um pouquinho. Né? Como eu não sigo a Cristo? Eu me preocupo com o seu bem-estar. Eu me preocupo se você está bem. Eu me preocupo em fazer coisas, realizar coisas que vai fazer com que você esteja bem e as pessoas no mundo estejam bem. Não foi isso que ele pregou? Eu me Exato. preocupo com o amor. Né? Eu me preocupo com o próximo. Eu quero que ele esteja feliz. Quero que ele tenha condições de vida plena. Não foi isso que ele ensinou? Então, como você pode falar para mim, você não acredita em Cristo? Se eu sigo tudo que ele ensinou. Entendi. Eu quero falar com a Amanda agora. Amanda, sobre a Umbanda. Eu estudei alguma coisa a respeito do assunto, né? Também tem um amigo, o Renato Oliveira, que ele também me ensinou algumas questões. Então, eu acho assim bem interessante. É que as pessoas resumem tudo, colocam tudo num balaio, num saco só. E coloca assim, ó, candomblé, umbanda, espiritismo, tudo no mesmo saco, tudo é macumba, tudo é saravá, tudo é maldade, tudo tem a ver com demônio. Como que vocês lidam com essa situação? Oi, Ellen, muito obrigada pelo convite, por participar do seu programa. Bom, nós não lidamos com isso da mesma forma que as pessoas nos julgam, né? Porque nós temos o entendimento do que realmente vem a ser a nossa religião. A Umbanda, ela não prega a maldade, a Umbanda não acredita no demônio, a Umbanda, ela é paz, amor e caridade. É isso que a Umbanda prega. E para a gente entender um pouco do que vem a ser a Umbanda, a gente precisa entender um pouco da história, né? Da nossa história, de um modo geral, do mundo, de como nós fomos colonizados, principalmente o Brasil. Porque a Umbanda, ela vem de um povo que foi escravizado, né? A Umbanda, ela veio junto com aquelas pessoas que vieram de outro continente, lá da África, né, que foram trazidos através dos colonizadores para explorar o Brasil e aqui tirar suas riquezas. Então, quando esse povo foi tirado da sua terra, da sua cultura e trazido para cá, com eles vieram os seus ensinamentos, né? A sua cultura, a sua espiritualidade, veio tudo o que eles faziam naquele território. Só que como no Brasil não era permitido com que essas pessoas pudessem cultuar os seus santos, a sua espiritualidade, eles tiveram que, por um certo período, sincretizar essa espiritualidade.
houve um tempo no Brasil em que existiu uma religião oficial, né, em que o catolicismo era obrigado a todo mundo ser católico. E como os escravos, né, os escravizados, na verdade, que é o termo correto a se referir a essas pessoas, né, eram obrigados a frequentar a religião católica, eles tiveram que sincretizar os seus santos diante dos santos daquela igreja. Então, por exemplo, Jesus Cristo. Para nós, Jesus Cristo é Oxalá. Nós temos os orixás, né? E com isso, cada orixá tem um significado. Ogum é São Jorge, dentro da Igreja Católica. Então, Só muda o só nome. muda o nome. Mas nós acreditamos naquela entidade, né, como um ser maior que nos guia, que tem um poder de nos influenciar através daquilo que eles pregam para nós. Certo. Por que que as pessoas resumem tudo em, sai daí, macumbeira? O que que é uma macumba? Macumba, na verdade, é um instrumento que se toca. Macumba não vem a ser algo de mal, né? Eu acho que é uma coisa que foi realmente tirado daquilo que a sua definição correta significa. E eu vejo muito, como eu havia dito no começo, que todas essas formas distorcidas do que é entendido a respeito da nossa religião vem muito do que é o eurocentrismo, né? O eurocentrismo tem a ver com a visão da Europa colonizando o nosso país aqui. Então, tudo que não tem a ver com o cristianismo, né, com a parte da cultuação daquilo que eles acreditam como a fé deles, é tido como ruim. Então, por isso que eu vejo que tudo que é relacionado ao demônio, a coisa ruim, eles colocam diante dessas questões que a nossa religião pratica. Até porque a gente sabe que, né, até hoje existe o trabalho escravo aí de uma forma um pouco velada em certos lugares aí que a gente fica sabendo que ocorre. Então, tudo uma coisa, o negativo vem dessas pessoas que são estigmatizadas, são colocadas à margem da sociedade. Bom, então a Umbanda acredita em Cristo, só muda o nome e acredita em Deus. Acredito em Deus. Tá, e o que vocês seguem? A Bíblia? Não. Não. Como eu disse, a nossa religião vem da África, e na África, lá não existia essa coisa de codificação da espiritualidade, né? Os africanos, eles viveram muito tempo isolados lá na parte do continente deles, né? Porque é um lugar onde realmente o acesso para se chegar até aquela localização era muito difícil, então eles viviam de uma forma muito primitiva, em comunidades, onde eles trocavam as coisas, plantavam e cultuavam a parte espiritual. E aquilo foi passando de geração para geração. Então sempre existia um líder, né, uma pessoa que estava à frente, uma entidade religiosa ali, um líder religioso, e com isso ele ia ensinando os ensinamentos para as pessoas que o seguiam, e isso ia passando de geração para geração. Não existe uma codificação, não existe uma Bíblia, algo que nós possamos seguir para dizer que é certo ou errado, né? Apenas é uma tradição que é passada de tempos em tempos, de geração em geração. E o que que demônio significa para vocês? Para nós não significa nada, né? O demônio é uma criação cristã. Para nós, na nossa religião, não existe demônio. Tá. Então por que que as pessoas ligam tanto isso a vocês? Talvez por esse fato de eu ter dito que quando os escravizados vieram para o Brasil, tiveram que seguir a religião cristã, e eles tiveram que fazer a sincretização, né, dos seus orixás, dos seus guias espirituais com as entidades da Igreja Católica. Talvez houvesse esse momento em que eles colocaram como se as nossas coisas fossem algo ruim, mas nós não acreditamos no demônio. Não existe esse termo na nossa religião. Mas o bem e o mal. O bem e o mal, sim. Acreditamos que o ser humano é capaz de praticar o bem e o mal, seja ele em qualquer religião. Mas isso não vem da Umbanda, vem do ser humano. Tá. E com relação ao sacrifício de animais? Em relação ao sacrifício de animais, eu acredito que hoje muitos terreiros já tenham evoluído nesse quesito, principalmente o nosso aqui em Bebedouro, ao qual eu pertenço, que é o templo de Umbanda Pai Chico de Angola. Nós não realizamos esse tipo de sacrifício. Nós entendemos que hoje não há mais necessidade de se fazer esse tipo de coisa, mas muitas casas ainda praticam, né? E
dentro da religião, eu não vejo como um problema. Apesar de eu sou vegetariana, não como carne há 7 anos, e assim, sou totalmente contra. Quando eu entrei na religião, eu até imaginei que pudesse acontecer de me deparar com esse tipo de situação, mas lá eu entendi que não havia. Mas quando eu fiquei sabendo que outras casas, outras religiões como o candomblé pratica, eu não vejo como algo ruim, porque eles fazem o sacrifício, mas aquele animal simplesmente não está morrendo só para judiar do animal, ele não vai ser morto ali cruelmente. Depois disso, ele vai ser preparada uma refeição, vai ser distribuído para as pessoas e as pessoas vão comer. Nós fazemos isso diariamente na nossa casa, todo mundo come carne todos os dias, né? Os matadouros que a gente conhece no mundo afora fazem isso em larga escala e ninguém fala. Então, eles querem distorcer, fazer isso de uma forma pejorativa para colocar isso como algo negativo àquelas religiões que são estigmatizadas, que são as religiões de matrizes africanas. Tá. Quando vocês. Pode falar. Se eu puder complementar, Por Claro. gentileza. se nós formos parar para pensar, essa questão dos animais existe na Bíblia. Né? Eram feitos sacrifícios de animais Sim. no Velho Testamento. Né? Então, é uma coisa que me estranha, me causa estranhamento, justamente para mim serve, para você não. Para mim pode, para você não. Então é uma coisa que, se nós formos parar, você estava perguntando, vocês acreditam em Deus? Então, é aquela história que Saramago, né, se eu não me engano, comentou quando ele foi perguntado, como o homem pode ser bom sem Deus? E ele respondeu, como o homem pode ser tão ruim em nome de Deus? Né? Então, é muito isso, né? A gente vê um desequilíbrio muito grande nessas situações. E realmente as religiões que não são comuns, né? Ou seja, que vêm do berço da colonização, como a Amanda bem colocou aqui, elas sofrem com isso justamente porque elas estão fora da cultura que nós aprendemos desde criancinha e Isso. vivemos. E quando você olha por esse outro aspecto, causa estranheza. Tá certo, todo mundo queria, você falou, mas então não acredita em Deus. Mas não quer dizer que eu não acredite nele. Quer dizer que eu não o vejo da mesma maneira que você o vê. Eurocentrada, que é a forma como Exato. a Europa trouxe para a gente, né, essa coisa de acreditar num Cristo único, Salvador, que seja branco, dos olhos claros. Por exemplo, nós, da Umbanda, não acreditamos que Jesus Cristo seja branco dos olhos claros, já que ele veio da África e a gente sabe que na África não existe população dessa forma. Não, e mais do que isso, na própria religião, né, seguindo aí o judaísmo, e daí para frente, né, que é onde a gente tem a datação a respeito de Deus como um ser único, você vê que houve muitas mudanças. E se nós pegarmos todas as religiões que creem em Deus e em Jesus Cristo, elas são completamente antagônicas, né? Não é uma coisa só. Né? Tem algumas que acreditam que Deus, Cristo e o Espírito Santo é um ser único. Tem outras que acreditam que eles são 3 seres diferentes. Tem religião cristã que acredita que Deus é de carne e osso. Entendeu? Então são muitas formas de enxergar Deus. Então quando a gente fala assim, o budismo não acredita em Deus. Mas espera um pouquinho. Tem religião que acredita que Deus, Cristo e o Espírito Santo é um só. Tem outra que acredita que ele tem carne e osso. Então, por que a forma como eu acredito, como eu vejo o mundo é tão deprimente, tão insultante, né? Insulta as pessoas de alguma forma? Por quê? Se dentro da própria religião, né, como é montada nessa questão da cultura eurocentrista, é visto de formas diferentes. Então, Aquilo que não é comum realmente causa estranheza nas pessoas, né? Então, como nós fomos criados, viemos do catolicismo, a minha família como um todo veio, né, desse berço, mas eu com o tempo eu adquiri um conhecimento relacionado à minha ancestralidade, né? Algo que, assim, na minha ancestralidade, na parte de pai, a minha família é descendente de um povo escravizado. A minha avó é negra, meu pai é negro, eu sou parda. Então, a partir do momento que eu fui conhecer a história da minha família, eu consegui entender aonde estava algo que me ligava de uma forma mais forte a tudo que aconteceu na história. E aí foi aonde eu fui atrás de conhecer um pouco mais a respeito da religião a qual eu sigo e me sinto muito bem contemplada, melhor, inclusive, da qual eu vim criada dentro do berço. Não desmerecendo, mas é uma forma de se encontrar que eu acho que a pessoa se sente bem, né, e o que de é engraçado, Vocês já sentiram vergonha de assumir as religiões publicamente?
A princípio eu tive um pouco, não é vergonha, mas um receio de contar para minha família quando eu me tornei umbandista, né? Porque minha família vem de uma religião católica e de não ser bem recebida, né, dentro da própria casa. Eu fora de casa não, porque fora de casa é outra história. Os meus que me preocupam, os que não são de casa não me afetam. Mas E como foi? foi bem, entenderam e todo mundo me apoia e acham que se eu estou bem, se está me fazendo bem, é o que eu tenho que seguir. Eu tenho uma pergunta que eu quero que a gente possa entender e discutir um pouquinho mais, se for possível. Como, por exemplo, nós estamos falando do Ocidente, onde nós estamos, que é uma tradição mais cristã, né, vindo do judaísmo. E aí se a gente remeter isso para o outro lado, para o Oriente, como será que é a questão do cristianismo e das outras religiões cristãs, né, no cristianismo como um todo, né, isso que eu queria dizer, lá, como será que eles são recebidos nos lugares onde a maioria são hinduístas, são budistas, não são taoístas, então tem outras religiões que dominam Uhum. outros lugares culturalmente, e como será que esses cristãos são recebidos lá? Né? Como será que é chegar no lugar onde você é um estranho? Né, onde você está pregando uma coisa que ali não faz parte da cultura, do conhecimento, do desenvolvimento daquelas pessoas. E mais do que isso, a gente parar para pensar aí, pela lógica do que é falado, e nós estamos falando sobre o ódio da religião, né, pela lógica, essas pessoas que vivem nesses ambientes deveriam ser péssimas, né? Elas deveriam ser monstros, monstruosas, demoníacas, Sim. só fazer o mal, né? Não contemplar as pessoas com a vida, né? Elas deveriam ser dessa forma. Ou eu estou enganado? Tem sentido. Tem sentido. Mas, assim, o que eu noto muito, Alexandre, é que é falta de conhecimento. Exato. As pessoas, elas compram muito pacotinho de ideias, sabe? Prontinha. Por exemplo, um líder religioso de uma religião qualquer aí foi e falou para o seu fiel: olha, a Umbanda é do capeta, é do demônio, é mal. Se você acreditar nisso, ou se você for atrás disso, sua vida só vai andar para trás. Olha, o budismo, ele não acredita em Jesus Cristo, ele não segue a Bíblia. Então é o seguinte, essas religiões não servem. Aí o que o fiel faz? Ele simplesmente compra este pacotinho com essa ideia pronta e segue, eu sou feliz assim, porque eu sigo. Eu acredito que em todas as religiões, todas, as que acreditam, as que não acreditam, se tem bondade, se tem fé e se tem amor, todas elas, na minha opinião, ligam de uma forma geral a todos e ao planeta, a outras dimensões, a uma energia que se dá o nome, talvez, quem sabe, de Deus. Exato. Tem uma frase, me corrijam se eu estiver errado, mas tem uma frase que Cristo comenta sobre uma determinada situação num contexto específico, tá? Não tentando fugir abrangentemente para essa frase, mas ele fala: se não é contra nós, é por nós, é isso? Então, É. se não é contra, né? E às vezes eu fico pensando, Como é que não é é? essas. Se Deus é por nós, quem Quem será será contra contra nós? nós? Não, eu Essa é acho que outra. essa é outra. Na verdade, eu acho que ele fala que se não está falando contra, né? Então você está falando bem. É, exato. Então, na verdade, o que que acontece quando a gente começa a pensar nesse sentido, né? Qual é o propósito de se falar mal? Esse é o meu questionamento. Nós estamos aqui dialogando sobre a questão da fala de ódio. Então, qual que é o propósito dessa fala? O Essa propósito, é a minha preocupação. eu sei o propósito. O propósito de eu falar mal de uma religião é trazer você para minha. Ou segregar realmente, né, causar o ódio, fazer com que as pessoas sejam atacadas dentro dos seus templos religiosos, né, como houve recentemente esse ano, uma líder religiosa do Candomblé, se eu não me engano, da Bahia, que foi morta a tiros, não sei, 17 tiros na cara, estava há 2 anos com proteção policial. Então, assim, por que tanto ódio? Será que ia convencer ela de se tornar uma seguidora da religião da outra pessoa?
ou simplesmente porque quer exterminar, não quer que exista, né, aquilo que é diferente, como eu disse, que incomoda, que não segue o padrão determinado, imposto pela sociedade, né, pelo eurocentrismo. É, é isso. E eu percebo também essa questão, por exemplo, que as pessoas não entendem. Ah, fulano fez um trabalho para Beltrano. Ai, Beltrano incorporou, ele fez maldades. Como que é essa questão dentro da Umbanda? Olha, na Umbanda existem alguns tipos de trabalhos para você poder conseguir melhorar você mesmo, mas não existem trabalhos para você fazer para outras pessoas com maldade. Isso não é algo que é cultuado dentro da nossa religião. Eu acho que também é algo que foi rotulado e meio tirado da sua definição com, correta. Não que não existam líderes religiosos que não façam isso e ganhem dinheiro com dinheiro para poder enganar as pessoas. Mas isso não vem só da nossa religião, assim como existem líderes religiosos de religiões neopentecostais, cristãos, que vão lá e tiram dinheiro daquelas pessoas que estão seguindo, né, são seus fiéis lá, seguindo a sua religião, que se sentem num momento mais assim, talvez primitivo, vulnerável, fragilizado da sua espécie, e buscam o recurso, o socorro dentro de uma religião, e o líder se aproveita, né, dessa vulnerabilidade e tenta usufruir de alguma forma. Então, não é algo que nós compactuamos, mas não estamos dizendo que não exista. E se isso funciona ou não, também não tem como dizer. Eu acho que quem faz o mal, recebe o mal. E eu acho que o que vai, volta. Se a gente quer o bem e faz o bem, é isso que a gente vai receber. E se você faz o ao contrário, isso também vai acontecer uma hora ou outra. No final das contas, é sempre o homem, né? É sempre o ser humano, não importa a religião, não importa se ele está no Oriente, no Ocidente, não importa. Importa é o homem sempre acreditando naquilo que ele quer, tentando convencer as outras pessoas a acreditarem naquilo que ele acredita, e se isso não acontece, violência. É conveniente, né? É o que tem que ser mais conveniente para ele, o que é melhor para ele. Então, isso aí é um problema. E aí, só falando como a Amanda já falou aqui também, eu também vim de um berço de uma religião cristã, né? Eu fui católico, minha mãe mesmo frequentou a Umbanda, eu tive a oportunidade de, você vai me ajudar a lembrar o nome da pessoa que toca? Ogãs. Ogãs. Eu fui Ogã, né, quando muito jovem ainda, né? Então eu passei por várias religiões. Eu fui de uma certa forma evangélico, fui missionário por 2 anos da Igreja Mórmon, e hoje eu sou budista. Aí você fala, pô, Alexandre, e toda essa trajetória aí? Foi aonde eu me encontrei, né? Foi aonde eu me entendi, foi aonde eu me senti melhor. Vocês se reúnem? Sim, a gente estuda. Tem um lugar, assim? Como é Sim. chamado esse lugar? É templo, é igreja? Centro Cultural. Centro Cultural. Isso. Porque, na verdade, o propósito, como eu falei, é a criação de valores. Aqui em Bebedouro nós não temos ainda o Centro Cultural, mas próximo é a nossa sede da área aqui, que é em Barretos. Mas aqui nós nos reunimos nas casas dos membros, a gente se reúne nas casas, conversa, estuda. Nós não temos a Bíblia, mas nós temos os goshos, que são justamente cartas escritas por aqueles que nós consideramos iluminados já, porque são pessoas comuns. Nossos Budas, como eu falei, não são pessoas diferentes de nós, elas são pessoas comuns que conseguiram encontrar a iluminação. Então essa é a diferença de nós chamarmos alguém de Buda ou não. E nós seguimos hoje Nichiren Daishonin, que viveu mais ou menos 1200, 1270, por essa época. Tá? E nós seguimos as palavras dele, porque ele mudou algumas coisas que já existiam dentro do budismo. Tá? Então, tudo isso é justamente uma questão de quê? De estudo. E pensar também que nós, como seres humanos, nós mudamos, né? Nós evoluímos, nós criamos a cultura de valores para que a gente possa ser melhor. Então, nós não somos iguais a 3.000 anos atrás, quando o Siddhartha apareceu. Estamos mais próximo agora de Daishonin, que foi 1200. Né? Mas temos outras pessoas hoje que nós escutamos, que nós ouvimos, porque não como palavra definitiva, mas como filosofia, se pensar. Né? Vamos discutir sobre esse assunto, vamos ver o que é melhor para todos, vamos ver como isso pode fazer com que a gente progrida, que a gente cresça. A filosofia budista é uma filosofia muito ampla. Nós não estamos aqui para dizer que estamos certos. Tá? Que somos os melhores, que só existe a gente e ponto. Nós estamos aqui para discutir com todos, né?
peraí, o que você acredita? Não, acredito assim, ótimo, legal. E o que isso pode trazer de benefício para todos? Né? O que que isso pode trazer de progresso para nós humanos, né? Para nós seres humanos, né? Pensantes, que sentimos e que queremos ter felicidade. Na verdade, todo mundo quer ter uma vida melhor. Essa é a realidade. Alguns tentam de formas que não são adequadas, que vai prejudicar outros, né? Mas ele está buscando o que ele acha que é melhor para ele. Não é verdade? Exato. Então, a gente sempre fala, não existe pessoas só ruins e não existe pessoas só boas, né? Diferente do que a maioria de muitas religiões pregam, nós não acreditamos em perfeição. Nós acreditamos em evolução. Exatamente. Bom, nós também convidamos, né, um pastor evangélico e na última hora ele acabou passando mal, teve um problema de saúde e acabou não vindo, né, falar conosco. Seria muito interessante que a gente ouvisse também um outro lado, né? Principalmente porque o evangélico é uma das religiões que acreditam na Bíblia, em Jesus Cristo, que acreditam Diabo. em Deus, que acreditam no diabo, tudo que eles não acreditam, né? Então, assim, a ideia, gente, não é discutir religião. Não, é a minha que está certa. Não, tá certa é a minha. Não, é a dele que está certa. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é, olha, existe a religião da Amanda, a religião do Alexandre, a religião do Euler, a religião da Ellen, ou existe aquele que não tem religião nenhuma, Também. né? E todos merecem respeito. Só isso. Só isso. Não vamos tentar convencer. Ah, mas ele vai para o inferno. Deixa ele ir para o inferno. É a escolha dele. Não falam do livre-arbítrio? Então, livre-arbítrio. Vamos respeitar o outro. É só essa questão. Porque não aceitar. A gente estava até conversando, eu e a Amanda aqui, né? Que está se falando, inclusive, de voltar atrás na relação do casamento homoafetivo, né? Então, assim, não é a questão de você aceitar ou não, você não tem que aceitar. Não é você que está sendo pedido em Não casamento. é você não está sendo pedido em casamento, entendeu? Não é você, existe, tá aí. Então a gente tem que regularizar, simples assim, né? E você sabe que, na verdade, a religião, ela é. Aí a Amanda pode até falar melhor, porque ela é advogada, né? Na verdade, quando a gente pensa na religião e na forma como foi feita a Constituição de 88, a gente vê que a religião faz parte da democracia, né? Ela é um item importantíssimo na questão da democracia, ou seja, da liberdade de ter a sua própria crença, a sua própria consciência, né? Aliás, isso foi dado por Deus, né? Você citou aí o livre-arbítrio. Na verdade, o maior julgador que existe, falando nas religiões cristãs, é Deus. Ele pode julgar os seus filhos, né? A gente aqui foi, na verdade, pedido para que a gente perdoasse. Se a pessoa se arrepender, ele tem que ser perdoado, né? E aceitar. Então, muito a gente fala sobre isso e a gente começa a perceber que sempre há esse outra vertente, que em vez de querer aceitar, ela quer, Impor. né, ela quer destruir no sentido de que aquilo é um valor que não deve ser seguido, de que aquilo não condiz com o que ele acredita, então se não condiz, ele quer que seja afastado, quer que seja rechaçado, quer que seja qualquer coisa que não pertença ao ambiente onde ele vive. Isso é horrível. Isso me parece muito com os valores que a nossa democracia não prega, porque se você vive num país onde a gente fala que existe uma democracia, a democracia é aonde os valores de pessoas que pensam de formas diferentes devem ser respeitadas. E a partir do momento que você quer impor que a sua religião é melhor do que a minha e que só a sua vale, isso é um ato de imposição, de intolerância, um ato radical que faz com que você não dê a possibilidade da pessoa ser quem ela quer ser, né? E isso só faz mal pra gente. Não tem como a gente evoluir como espécie humana não aceitando o outro que é diferente, porque se fosse para todo mundo ser igual, né? Deus não haveria feito pessoas em vários continentes de formas tão distintas. Sim. Exatamente. Na verdade, todos nós somos seres humanos, né? Voltando a falar na questão da crença em Deus, né? Todos são filhos de Deus, segundo a crença em Deus. Então, se todos são filhos de Deus, nós, na verdade, quando nós fazemos isso, estamos fazendo isso ao nosso irmão, né? Estamos fazendo a alguém que também tem os mesmos direitos que nós temos, né? Se todos são filhos, quem pode tirar a herança de um filho? Só O o outro pai. filho? Não. Só o pai.
Só, né? Então, se o filho não tem direito a tirar a herança do outro filho, né, eu não entendo por que algumas pessoas insistem em querer fazer isso. Elas insistem em querer tirar a herança dos próprios irmãos porque acham que tem um direito maior. Então, sabe, a gente precisa repensar isso na democracia, a gente precisa pensar que isso é importante para a gente conseguir conviver. As diferenças são importantes em nossa vida. exatamente. E, inclusive, né, só para encerrar, essa questão do ecumenismo, né, o Alexandre, há alguns anos, já vem fazendo, né, todos os anos, uma caminhada, uma passeata da paz, unindo todas as religiões, todas as lideranças, e ali eles não estão com o objetivo de convencer você de qualquer coisa. Simplesmente vocês caminharem juntos, entendeu? Em prol de um mundo melhor, de uma vida melhor, da gente evoluir, de sermos seres humanos melhores. Então, eu acho que a palavra do século realmente, além de respeito, é ecumenismo. Eu quero agradecer a vocês. A gente que agradece pela oportunidade. Obrigado por citar, na verdade, ao Grupo Ser Paz, né? Nós fazemos a caminhada e fazemos o fórum há 6 anos. São 8 religiões diferentes discutindo sobre o assunto da cultura de paz, que é o que é mais importante para todos nós. O respeito, né? A questão de entender as diferenças, a questão de respeitar essas diferenças, são coisas que estão ligadas ao amor de qualquer religião e qualquer pregação e a felicidade das pessoas. Exatamente. Você prefere ter razão ou paz? Com certeza, paz. Gostaria de agradecer a oportunidade, Ellen, e sobre o tema intolerância religiosa. Acho que é um tema que está muito em voga, importante a gente estar falando, e nós não queremos ser apenas tolerados, queremos ser respeitados. É isso. Obrigado. Obrigado. Até a próxima, gente.